Olha pra cá. Você tá dando o periscope. Devagarzinho, devagarzinho. Fala galera, sejam bem-vindos. Aqui é o meu periscope. Estou com o Pedroquinha passeando aqui no Museu Lindo, Riverside Museum. Um museu muito bacana que conta a história dos transportes aqui na Escócia e na Europa. Um museu muito legal. E eu resolvi entrar rapidinho, já que eu consegui pegar aqui um sinalzinho de Wi-Fi, para fazer aquele periscope do dia, né? Trazer uma dica rápida para vocês e escolher um tema que é importante na vida de muitos. Somos prestadores de serviços e é o tema do ISS e o tema que envolve as alíquotas do ISS. Filho, tá certo? Então eu resolvi entrar aqui com vocês. O Pedroca tá aqui brincando no piano, no teclado na verdade, né? E dentro do museu, devagar, sem ser muito forte, tá? Tô falando sério, senão o segurança vai brigar com você. Tô falando seríssimo. Então, vamos lá. Como nós somos prestadores de serviços, quem presta serviço, como regra, se submete à incidência do Imposto sobre Serviços, o ISS, de competência municipal, correto? Às vezes, a incidência não será do ISS municipal, e sim do ICMS estadual, quando se tratar de dois tipos de serviços. São os únicos dois tipos de serviços que se submetem ao imposto estadual. Os serviços de comunicação e os serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Afora esses tipos de serviços de transporte intermunicipal e interestadual e serviços de comunicação, os serviços, quando são tributados com o imposto municipal sobre serviços, o ISS, de competência dos municípios, correto? Correto. Nós, quando prestamos serviços advocatícios, serviços educacionais, quando temos amigos que prestam serviços na área médica, se sujeitam ao imposto sobre serviços de competência dos municípios. Quando o ISS incide, ele incide como regra sobre o preço que a gente recebe para que sejamos remunerados pelo serviço que a gente presta. Como regra, a base de cálculo do ISS é o quantum do preço recebido após o serviço prestado, concordam? Perfeito. E aí o que acontece? Esse ISS incide com uma determinada alíquota fixada na lei municipal. A lei de cada município fixa qual é a alíquota com a qual o ISS vai incidir sobre aquele determinado tipo de prestação de serviço naquele município, correto? Correto. Bom, existem tetos para que o legislador local possa fixar essas alíquotas. Existem os tetos que a gente costuma chamar de alíquotas mínimas e máximas do ISS. Aí você vai dizer, PB, mas tem que ter esses tetos? Olha, o ideal sim é que tenha, e o Constituinte expressamente faz menção à necessidade de que sejam fixados esses tetos, alíquotas máximas ou mínimas para o ISS. Se você abrir a sua Constituição, o artigo 156, o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1, tome nota que é importante, esse artigo cai muito em prova. Artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1, ele diz que cabe a uma lei complementar estabelecer alíquotas mínimas e máximas para o ISS. Cabe a lei complementar, você está aprontando aí, né, cara? Eu estou vendo, hein? Cabe a lei complementar estabelecer alíquotas mínimas e máximas para o ISS. E o Constituinte, então, no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1, ele disse, ó, o Pedroca aqui atrás, ó, tá fazendo bagunça ali. 156, parágrafo 3º, inciso 1, o Constituinte disse, cabe a uma lei complementar estabelecer os tetos para que o ISS não ultrapasse o limite máximo, nem venha aquém do limite mínimo. Ou seja, a Constituição, ninguém menos que o Constituinte, a Constituição acautela uma norma, abriga uma norma que vai determinar que lei complementar nacional estabeleça limites de alíquotas para o ISS em todo o país. Bom, a Lei Complementar 116 de 2003 fixou as alíquotas máximas, mas não fixou alíquotas mínimas. A Lei Complementar 116 de 2003 fixou as alíquotas máximas em 5%. É dizer, o ISS, ele, em qualquer que seja o município brasileiro, para qualquer que seja o tipo de prestação de serviço tributável, ele não pode incidir com mais do que 5%. Percebam que em qualquer lugar do Brasil, para todo e qualquer tipo de prestação de serviço, o ISS máximo é de 5%. Para vocês que vão fazer provas de concurso, saibam que quando cai uma questão bobinha, rapaz, a banca joga uma questão bobinha. A banca narra que foi aprovada uma lei na Câmara de Vereadores de certo município, determinando que o ISS incida com 6%, com 5,5% sobre certo tipo de prestação de serviço. Não pode. Essa lei será inconstitucional, porque ao fixar uma alíquota acima de 5%,
ela está colidindo com o teto estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 116 de 2003. A Lei Complementar 116 de 2003 colocou como alíquota máxima 5%. Isso quer dizer, gente, que nenhum prestador de serviço no Brasil, quando tributado com ISS, pode ser tributado com mais do que 5% do que recebe prestando o seu serviço. Então preste atenção, em qualquer prova que você fizer, se for narrada uma questão anunciando uma lei municipal que colocou a alíquota do ISS acima de 5%, você vai colocar o seu entendimento se for uma questão discursiva ou marcar a letrinha se for uma questão objetiva de que é inconstitucional essa lei, porque essa lei violou a alíquota máxima, ok? Essa lei violou a alíquota máxima estabelecida no artigo 8º da Lei Complementar 116. E ao colidir com a Lei Complementar Nacional de Normas Gerais, gerou inconstitucionalidade, inconstitucional a lei municipal, inconstitucional a lei municipal, porque ela colidiu com o mandamento que o Constituinte estabeleceu no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1. Quando o Constituinte disse que lei complementar fixará alíquotas máximas, evidentemente, a razão da norma constitucional existir é: nenhum município brasileiro poderá tributar com ISS um prestador de serviço cobrando mais do que se estabeleça como teto na Lei Nacional de Normas Gerais, a Lei Complementar Nacional, que estabeleça esse teto. Então, quando a Lei Complementar 116, no artigo 8º, fixou a alíquota máxima em 5%, o que ela fez foi cumprir a vontade do Constituinte de estabelecer o teto. Quando a lei local, a lei ordinária municipal, coloca uma alíquota em 5,5%, 6%, ela não viola somente a Lei Complementar 116, ela viola também a Constituição da República, ela viola o propósito normativo, o espírito da norma, a ratio essende, a razão existencial da norma constitucional, havendo, portanto, boa tarde, Cris, havendo, portanto, uma inconstitucionalidade nessa lei municipal, tudo bem? Então, primeira informação aqui, leva contigo que a Constituição determina que lei complementar nacional estabeleça alíquotas mínimas e máximas para o ISS. Lei complementar já estabeleceu alíquotas máximas, 5%. Lei complementar 116, artigo 8º, 5% é a alíquota máxima do ISS para a tributação dos serviços no Brasil, ok? E quanto às alíquotas mínimas? Bom, a lei complementar não estabeleceu alíquotas mínimas. Preste atenção que não houve fixação de alíquotas mínimas na lei complementar 116. Como não houve a fixação das alíquotas mínimas, a gente poderia ter uma lacuna, correto? A gente ficaria sem essa previsão. Todavia, prestem muita atenção, se colocou no artigo 88 do ADCT, lá na Constituição, no título 10, ato das disposições constitucionais de caráter transitório. Tô acabando já, tá, filhão? Vem cá, dá um alô pra galera aqui, vem cá. Dá um tchau pra galera aqui. Oi. Se colocou lá no ADCT, no artigo 88, uma norma de caráter transitório. Lá no artigo 88, a gente tem uma previsão de que o ISS deve incidir com alíquotas mínimas de 2%, salvo 3 exceções. Preste atenção, tô lhe vendo, hein, cara? Tô lhe vendo que aqui tem espelho, hein? Eu tô lhe vendo, hein? Então, salvo 3 tipos de contratos, que eu vou dizer quais são, salvo 3 exceções, o ISS deve incidir com no mínimo 2%. 2% é a alíquota mínima do ISS para que se tributem os prestadores de serviços no Brasil. É falar, o ISS, ele deve incidir com no mínimo 2%, por quê? Porque o município depende do ISS para sobreviver. Se uma pessoa está prestando serviço e está sendo remunerada, se uma pessoa está prestando serviço e recebendo um preço que remunera o seu labor, ela está demonstrando aquisição de poder econômico. Ela está manifestando capacidade contributiva. Ora, e por isso, por manifestar capacidade contributiva, ela deve contribuir. E o ISS, não nos esqueçamos, ele é a veia horta do município. Ele é a fonte número 1 de sustentabilidade de orçamento municipal. Então, o ISS, ele tem que incidir, tem que produzir efeitos concretos, ele tem que gerar arrecadação, porque sem arrecadação do ISS, o município não vive. Então, o legislador Constituinte, através da emenda 37, ele disse o seguinte: olha, enquanto uma lei complementar não colocar alíquotas mínimas, eu vou colocar transitoriamente uma alíquota mínima aqui. E aí a emenda 37 criou o artigo 88 no ADCT, e nesse artigo 88 disse: o ISS tem que incidir com, no mínimo, grande Daniel Petrocelli. Beijo para você, Bernardão aí, querido Bernardo Gonçalves, parceirão, professor de direito constitucional, grande amigo, mande um beijo para ele. Tá, Bernardo? Se estiver aí me ouvindo, meu manual de direito constitucional vai sair esse ano, tá? É pela Método e Forense com o Grupo GEM, e eu te cito bastante, eu citei você em aproximadamente 60 notas de rodapé lá no meu livro, tá certo? Citando sempre a sua obra e o seu trabalho fantástico. Então, vejam para a gente fechar aqui, a alíquota mínima do ISS é 2%, agora cuidado, isso não está previsto em lei complementar. A lei complementar não fixou as alíquotas mínimas. Então, esse mínimo de 2% está previsto na própria Constituição. É uma norma transitória. Está lá no 88 do ADCT. O que é que isso quer dizer? Que no dia que vier uma lei complementar estabelecer a alíquota mínima,
cai a aplicabilidade da norma do ADCT, porque, como dito, a norma do ADCT é uma norma transitória. Ela só vai ter a sua aplicabilidade mantida porquanto não venha a Lei Complementar Nacional fixar a alíquota mínima para o ISS. Enquanto não vier essa Lei Complementar Nacional, vale o mínimo de 2%, e as leis municipais que cobrarem ISS com alíquota inferior a 2% são inconstitucionais. Tudo bem? Agora, preste atenção, todo mundo junto comigo, ok? Existem 3 tipos de prestações de serviços para os quais não se aplica o mínimo de 2%. Existem 3 tipos de contratos que, se caírem nas provas de vocês podem marcar com tranquilidade a resposta se for uma prova objetiva ou explicar se for uma discursiva ou oral, que nesses 3 tipos de contratos que eu vou falar agora, pode se tributar com 0%, com 0,5%, com 1%, com 1,5%, não se aplica o mínimo de 2%. Tome nota, porque isso cai muito em prova, ok? Bom, primeiro tipo de contrato, execução de obra de construção. Te amo, campeão. Tô acabando. Execução de obra de construção, ok? Segundo tipo de contrato, execução de obra de demolição. Então, execução de obras de construção, execução de obras de demolição. Atividade de demolir, exemplo, demolir uma ponte, demolir um viaduto, demolir um prédio. Existe, por exemplo, uma sociedade empresária, prestadora de serviço, que é contratada para prestar esse serviço de demolir aquela estrutura. Ela cobra um preço e recebe. O ISS pode incidir com menos de 2%, porque não se aplica a alíquota mínima nos serviços de demolição de prédios, estruturas, pontes, etc. Então, serviços de construção, serviços de demolição e serviços de reparação, reforma, conservação de edifícios, prédios, estradas, portos, pontes e congêneres. Então vamos lá, construção, demolição, bota para subir, bota para descer, sem sacanagem, sem erotismo, hein? Bota para subir, bota para descer, bota para subir, conserva, repara, reforma. 3 tipos de serviço: execução de obra de construção, serviços de conservação, reparação e reforma e serviços de demolição. Observem que são serviços ligados à estruturação das cidades. Nesses 3 tipos de contratos, se o prestador de serviço foi contratado para prestar um serviço de execução de obra de construção, se ele foi contratado para fazer uma demolição, se ele foi contratado para fazer uma reparação, conservação ou reforma, esses serviços podem ser tributados com menos de 2%, porque a alíquota mínima de 2% não se aplica para esses tipos de contratos. Tudo bem? Cuidado, porque essa ressalva está no artigo 88 do ADCT, mas tome cuidado porque o artigo 88 do ADCT, ele se refere a outros itens, ele se refere aos números 32, 33 e 34 da lista que era da velha lei, que era o Decreto-Lei 406 de 68. Depois foi feita uma nova lei, que é a atual lei, que é a Lei Complementar 116 de 2003, e na atual lei, esses 3 serviços, execução de obras de construção, reparação, conservação e reforma, demolição, não estão nos números 32, 33 e 34. Estão nos números 7.02, 7.04 e 7.05 da lista. Ou seja, quando o artigo 88 do ADCT foi escrito, com a emenda 37 de 2001, existia uma outra lei. E o artigo 88 do ADCT se referiu à lista da lei antiga. E ele falou, então, da lista do Decreto-Lei 406 de 68, que vigorava. Só que em 2003 foi feita uma nova lei, que é a atual lei do ISS, que é a Lei Complementar 116 de 2003. E aqueles serviços que eram o 32, 33 e 34 na numeração da lista da lei antiga, hoje correspondem aos números 702, 704 e 705 da lista da lei atual. São os serviços de execução de obra de construção, ok? Construção civil, hidráulica, elétrica, pavimentação, irrigação, terraplanagem, construção por empreitada, subempreitada, por administração própria, não importa. Execução de obra de construção, que está no 702, demolição e conservação, reparação e reforma, que estão no 704 e 705. Esses serviços podem ser tributados com alíquotas inferiores a 2%, porque conforme a ressalva expressa do artigo 88 da DCT, não se aplica ao teto mínimo de 2%. Tudo bem? Vamos encerrar? Vamos se despedir? Então, para as provas de vocês, o ISS, que é o imposto mais importante dos municípios, que incide sobre prestações de serviços previstas na lista da Lei Complementar 116, serviços que se inserem nos mercados previstos na lista da Lei Complementar 116, o ISS, quando incide, ele incide, em regra, com um mínimo de 2% e um máximo de 5%. Quem vai fazer prova, se o ISS vier abaixo de 2% ou acima de 5%, em regra, a lei municipal é inconstitucional. Todavia, eu posso trabalhar com alíquotas aquém dos 2% se o serviço tributado for execução de obras de construção, demolição ou serviço de conservação, reparação e reforma. Tudo bem? Deixa eu dar um tchau pra você. Vem cá, Pedrocão. Vamos dar um tchau pra galera. Tchau. Que a gente tem aqui esse dia para se divertir.
aqui no museu. A gente está indo agora, vai para outro museu, depois a gente vai na Suprema Corte. Você viu que a gente passou, não viu, pela STF daqui? A gente passou pela Suprema Corte daqui, onde eu quero ir lá, entrar, ver se consigo entrar, visitar. Me falaram que hoje é dia de sessão, quem sabe eu consigo entrar, tirar uma foto lá com as meninas, porra, tietar os caras lá, né? E fazer um depoimento, fazer uma videodica de dentro da Suprema Corte aqui de Glasgow, na Escócia, né? Glasgow é uma das principais cidades da Europa, né? Rica em cultura, em história, né? Muito bacana. Então é isso, viu, galera? Eu vou passear com o Pedroquinha, a gente ainda volta hoje para Edimburgo, amanhã a gente está indo para Paris e depois para Barcelona, quarta-feira a gente vai ver o jogo do Barça e Arsenal. E na quinta para sexta a gente está retornando para o nosso amado Brasil. Tudo bem? Pra galera que sacaneou minha boina, porra, não me zoa não, a boina tá chique, rapaz, tá linda, boininha bacana, né, boininha estilo padrão escocês, porra, muito legal, um fio da zorra aqui, você vê que a gente tá aqui, ó, casaco com dupla pele, com dupla proteção, aí por baixo você ainda vem com a camisa que eu botei aqui, a camisa, olha a camisa que eu tô. A camisa do Portal, tô legal no Portal, a camisa do Portal F3 Foco, Força e Fé, tô com ela aqui, né? Portal F3, para quem não sabe, é o curso onde hoje eu exclusivamente leciono. Hoje eu sou professor exclusivo do Portal F3 Foco, Força e Fé. Quem não conhece, entra no site www.portalf3.com.br. É o curso que mais cresceu nos últimos 7 meses no Brasil. O curso foi criado em julho do ano passado, ele nasceu 22 de julho e ele com 8 meses de vida já tem 20 mil alunos. É o nosso amado Portal F3 Foco, Força e Fé, né? Que vocês aí porventura não conhecem o meu Instagram, obrigado aí por digitar. Mitila já digitou meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, tem alguém aí que não me segue no Instagram? Será que tem alguém me assistindo agora ao vivo aí no Brasil, em algum lugar do mundo, que não me segue no Instagram? Se tiver alguém que não é meu seguidor no Instagram, eu vou pedir a vocês que sigam @Pedro Barreto Portal F3, @Pedro Barreto Portal F3 é o meu Instagram e eu tô fazendo um trabalho muito maneiro, né, no meu Instagram @Pedro Barreto Portal F3. Se vocês puderem, sigam. Cirlane tá aí, Mitila, né, um pessoal muito bacana. Então quem não segue ainda, eu vou ficar muito feliz se vocês puderem seguir. Tem o @Portal F3, que é o Instagram do curso, que fica aqui aberto no meu celular também, eu respondo por ele também. Então são dois Instagrams muito legais, @Portal F3 e @Pedro Barreto com 2T, Portal F3. Eu vou ficar muito honrado se você me der esse privilégio de me acompanhar no meu Instagram, né? Bom, eu lancei também, viu, galera, para quem gosta de direito constitucional, eu lancei junto com meu irmão, com o Rafa, um Instagram, @EuAmoConstitucional. Cara, esse Instagram tá bombando em 2 semanas, mais de 5 mil seguidores, e eu tô gravando em todos os lugares que eu tô passando dicas, eu tô gravando videodicas. Hoje eu postei uma lá para ver qual vai ser o feedback, se a galera vai gostar ou não. Eu tô gravando dicas em 14 e 15 segundos e boto uma legenda explicativa do tema. Então ontem, por exemplo, eu gravei na Escócia, no museu, no castelo de Edimburgo, eu gravei uma dica sobre veto e sanção. Um videozinho rápido, de 14, 15 segundos, que é o máximo que você pode botar no Instagram. Boto a dica e embaixo, boto uma legenda explicativa, doutrinando, explicando. E espero que vocês gostem. Eu estou passando pelo mundo inteiro gravando dicas para fazer do Eu Amo Constitucional um perfil muito legal para a gente aprender a matéria-mãe, a matéria-chave que é o direito constitucional. Tudo bem? Então quem puder, vamos lá, segue @Eu Amo Constitucional, @Portal F3 e @Pedro Barreto Portal F3. Esperando o PB em João Pessoa, dia 23 e dia 24. Eu tô aí em João Pessoa, tá certo? 23 e 24, PB em João Pessoa, terça e quarta-feira antes da Semana Santa. E quinta eu tô em Salvador fazendo um aulão, Lex on the Beach, no gramado do Farol da Barra, aula aberta, gratuita, no Farol da Barra, ao ar livre. Vou fazer uma puta revisão de direito tributário e de direito constitucional no pôr do sol do Farol da Barra. Quero a galera comigo lá, de frente pra Bahia de Todos os Santos, estudando com a mó vibe, na praia, de bermuda e tênis, camiseta, bonezinho pra trás, junto com o professor Rafael Barreto, meu irmão Rafinha, e a gente vai fazer uma puta revisão gratuita lá dentro do gramado do Farol da Barra, em cima, né? Dentro não dá, em cima do gramado do Farol da Barra, aquela vista linda pro Forte São Marcelo, Forte São Pedro, pro Porto da Barra, pra Bahia de Todos os Santos. Vai ser um aulaço na quinta-feira, inauguração da Semana Santa. Eu vou com minha esposa e meus filhos pra Bahia, vou visitar minha mãe e meu pai, que eu não vejo há bastante tempo. Eu ainda não vi meus pais esse ano. Não é? Você viu a vovó esse ano, não, né? Ainda não vi meus pais esse ano, né? Na verdade, desde novembro que eu não vejo meus pais. Então a gente vai a Salvador passar a Semana Santa e eu vou fazer o Lex on the Beach, já que foi a cidade escolhida, né? Na parceria com o Amo Direito. A gente fez uma votação e a cidade escolhida foi Salvador, foi a cidade mais votada. Então se preparem que vai ter Lex on the Beach no gramado do Farol da Barra, PB de bermuda, tênis, boné e camiseta, dando um aulão gratuito ao ar livre na cidade de Salvador. Tá bom? Um beijo a todos.
Fiquem com Jesus. Que Deus nos abençoe. Pedroca, dá um tchau pra galera aqui. Tchau. Pedroca já tá puta aqui me esperando, vai passear. Eu vou com ele agora. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Minha parte de hoje tá feita. Meu pênis de hoje tá feito. Periscope do PB, o Pedriscope, periscopetando. Mais tarde eu volto ao fim do dia. Lá de Edimburgo, no hotel, eu faço um papo de coaching com vocês. Beijo. Fiquem com Deus.